Oi, gente. Tô aqui chamando a Fabi Hoff já, tá? Logo, logo ela já vai estar aqui com a gente. Vamos ver, chamando ela. Olá, Oi, Antônio! tudo E beleza? aí, tudo? Te esperando, Então, amiga. então vamos pedir para a galera entrando aí, vamos pedir para elas darem uns coraçõezinhos ali para nós, para dar mais alcance, chamar todo mundo, que daí a gente já consegue chamar mais gente, né? Começamos com mais gente. Tô vendo aí a galera entrando. A Isa, quanto tempo, Isa? Tudo bom? A Jaque A Brenda entrou, a entrando, a Jane, Gilmara. a Mari. Show! Vamos dar coraçãozinho aí, gurias, que é para dar alcance para a gente conseguir pegar mais gente aí no início. E aí a Aí, Fabi começa a contar tudo. Hein, Fabi? Tá pronta? Vou te tô pronta. sabatinar. Pode perguntar que eu vou responder. Oi, vamos até se encerrar a live, gurias. A gente volta. Se tiver mais assunto, a gente volta. E pronto, eu tô à disposição, amiga. Sabe que conversar pra mim é um problema, né? Não, eu nem sei, né, Fabi? Daí tava lá no sítio ou tu tá trabalhando desde ontem? Não, eu voltei já no sábado para me preparar, que eu gosto de no domingo descansar bem, tudo certinho, Sim. para começar uma semana excelente. Que a gente É. voltou, não com toda a nossa força, né? Voltamos Uhum. aí com um terço da equipe, mas estamos atuando. Bah, que Estamos bom, atuando. né? E tu não sentiu que agora essa de ontem para hoje aqui em Caxias já voltou um movimentão nas ruas, guria do céu, a gente se apavorou. Tu sabe que a Fê comentou isso. A Fê teve aqui ontem, né? E nós tivemos ontem uma reunião com as gestoras, coisa arada. E, guria, a Fê comentou que, inclusive, na estrada tinha bastante movimento. Mas Sim, aqui em Novo sim. Hamburgo tá, assim, um pouco parado ainda. O comércio tá fechado, né? As lojas de rua, assim, tá fechada e tal. Mas a galera tá começando a se movimentar. Mas o importante é que as pessoas se cuidem, né, Vivi? É, Porque precisa, nesse momento, ter assim uma prevenção do caramba. Senão a gente é. vai sofrer o pênalti que está sofrendo nos Estados Unidos, né? Sim, e aí a coisa vai ser punk, né? A gente tem que, aqui, principalmente nós que trabalhamos com a área da saúde e beleza, a gente tem essa preocupação já há muito tempo, né? Agora com o coronavírus, então, já redobrou os cuidados, né, com esse pessoal aí. Então a gente se preocupa muito com esse retorno. Que hoje eu saí para a rua, eu fui de luva e fui de máscara, né? Porque eu fui no mercado. Mas eu percebi muita gente assim, ó, sem cuidado nenhum, e gente comendo e usando as mãos e comendo e com criança. Então, isso aí, esse é o problema. É por Esse isso é que o eles não problema. É que as querem. pessoas não veem, Vive, não veem, não é algo que seja sólido, entende? É. E não é Uhum. palpável. E aí o que acontece? As pessoas não levam isso muito a sério, né? Verdade. E essa é a maior preocupação do ministro da Saúde lá, né? Por Sim, isso a quarentena, né? por isso Mas vamos rezar que tudo se resolva logo, né, Fabi? vai se resolver. E eu acho, bem sinceramente, primeiro que a gente tomou um susto do caramba, porque a gente não estava preparado para isso. Acho que ninguém tá, né, Vivi? Mas o Não. que aconteceu foi assim, de supetão, de uma hora para outra. A gente já começou a sentir a questão do coronavírus Ah, quando, em fevereiro, porque a Tati e a Luana iam para a China no dia 26 de março. Acho que ali pegava o finalzinho do carnaval. E aí sim. foi cancelado, a gente já sabia antes, né? Foi cancelado e tal. A gente já estava sentindo, e a gente estava indo para lá justamente para ir a Bangkok e tal, para fazer desenvolvimentos em prata. E em seguida já parou tudo. Parou a China,
parou os outros países, porque a Gamaria, ela não produz, ela é como a Nike, como a Arezzo, né? Nós fizemos alguns beneficiamentos, o banho é feito todo no Brasil, mas, guria, assim, a nossa sorte é que a Gamaria, a gente tem, eu sempre digo, a Tati e eu, a gente tem um olho maior que a pança. E a gente tem muito estoque de joia. A gente trabalha com uma quantidade muito grande. E graças a Deus a gente tem joia aí para aguentar aí com lançamentos por mais de 8, 9 meses. Então a gente não teve uma preocupação tão grande, né? Sim. Mas, Fabi, a gente já entrou de sola no papo, né? Então vamos lá que eu quero apresentar a galera aí. E, em primeiro lugar, te agradecer, né, imensamente tu ter aceito o meu convite. Tu sabe que tu mora no meu coração, né? Eu sempre te disse isso. Maior admiração. Né? Obrigada, amiga. E aí, quando eu pensei em fazer tirar da gaveta esse projeto aí Vou desativar aqui os comentários, porque senão fica te acompanhando ali. Peraí. Eu tô vendo uns hashtag gostosa e hashtag chateada, que eu sei até de quem é, né? Daí tira a atenção da gente, né? Não, olha, essa mulherada é bucha. E gurias, assim, ó, depois a gente vai abrir para vocês, tá? Colocarem ali, vocês vão participar do nosso papo, é só agora, assim, para a gente poder se concentrar aqui no início. Mas, então, quando eu pensei em fazer esse projeto aí, Mulheres que Viraram a Página 2, tu é uma pessoa que vem na minha cabeça sempre, né? Desde que eu te conheci há 3 anos, né? Quando tu veio aqui na Santa fazer participar daquele evento. E foi muito legal, porque a gente estava as duas no começo, né? Assim, nós no começo, tipo assim, cara, o que a gente pode fazer para se ajudar? E a gente nunca tinha se visto, né, Vivi? Engraçado, tu vê o poder da conexão, né? É verdade. Eu te conheci através da Vivi Luckman, que é uma querida que eu não conhecia pessoalmente, né? A gente participou de um projeto aí da Ana Paula Padrão, virtual, e aí a gente se conheceu virtual, e um dia ela disse, Vivi, tô indo para Caxias e quero tua ajuda aí, né, com as conexões que tu tem. E aí eu nem sabia o que era, mas enfim, era a Vivi, que eu já admirava, já conhecia o trabalho dela com Empoderadas, né? Aí ela me mandou o catálogo, me mandou ali sobre a Gamaria, eu disse, nossa, que espetáculo! Chamei a Cris, que está aí com a gente, chamei a Cris na hora, eu disse, Cris, olha aqui essas joias aqui, me diz o que tu acha. Daí ela olhou... Além da gente, né? Além da gente ter se apaixonado e a gente ter se conhecido e se curtido, né? Ainda conheci a Fernanda, aí, que é a nossa gestora hoje em Caxias. E assim, e nós tivemos, assim, eu tenho um agradecimento gigante, Vivi, por ti, porque realmente, assim, a gente não se conhecia, tu também não conhecia a Vivi, tinha esses contatos e rola uma conexão. Eu acho que isso é o que a gente sempre fala, né? Que é um lance bom que tem entre a gente, dessa coisa das mulheres que efetivamente se apoiam. Né? Pois é isso aí. E por isso que eu falei do poder da conexão, né? Que a Vivi nos apresentou, enfim, e depois rolou tudo isso aí que aconteceu, né? Na sequência. Aí veio o evento, o primeiro evento que daí eu conheci a Tati, lá que era ainda eu estava viajando, que eu ainda fazia as vendas atacadistas. Sim, aí a Tati veio, né? A gente fez um evento ali com 30 mulheres, 30 e poucas mulheres, e foi tão bom, aquilo ficou assim, ecoando, né? E depois a Vivi me disse, vamos fazer outro, Vivi. E aí a gente montou esse outro evento que eu não esperava que tu viria, eu achei que viria só a Vivi. Né? E aí tava quem palestraria era a Daiane Catusso. Que me apaixonei por ela também. Sim. Ela falou sobre gestão do tempo. Isso aí. E tava cheio de mulher aquele dia, devia ter umas 60 mulheres, né? E foi daí. E a Gamaria acabou com a Daiane ainda fazendo uma parceria e nós fomos patrocinadores deles. E fizemos, já fui palestrante em evento dela, para te ver como uma conexão vai expandindo. Sabe? Eu acho que isso, cara, é mega bonito que tem no nosso trabalho, sabe? É tanto isso no aí. nosso quanto no teu, né?
sim, e nossa, quanta coisa boa veio depois. Mas enfim, quando me veio esse projeto na cabeça, eu disse, eu tenho que chamar a Fábio tem que vir, ela vai aceitar, eu vou lá no sítio buscar ela, lá veio. Eu tava Mas escondida lá. foi o que aconteceu, né? Eu te chamei, tu estava no sítio. E aí, então, o que, que é o propósito disso, né, Fábio? É justamente assim, ó, passar. A gente sabe que mulheres são fortes, elas precisam se descobrir às vezes, né? O que eu percebo aqui, que eu faço mentoria para planejamento de carreira para as mulheres, principalmente para as mulheres. Homens não têm tanto essa conexão comigo, assim. Faço para alguns, né? Mas não adianta, tá escrito na testa que negócio é mulher aqui, né? E aí eu faço essa mentoria e o que, que eu percebo? A maioria das mulheres chegam aqui para fazer, procurando um curso, né? Por quê? Elas querem mudar de vida, porque talvez elas queiram uma transição de carreira ou elas querem ampliar conhecimento. Na maioria é transição de carreira. Então eu recebo muito advogada, muito veterinária, gente que quer sair da sua área e quer abrir um salão, quer trabalhar numa estética, fazer alguma coisa nesta área. E aí chega cheia de sonhos, né? Tem um monte assim de projeto. Nossa, primeiro dia quando eu sento com elas, eu percebo assim aquela empolgação. E depois, quando elas saem dali com as tarefinhas para fazer, algumas voltam, outras não. Então é por isso que eu digo do virar a página 2. As pessoas fazem muitos planos e poucas põem em ação. Atitude. Cara, eu adorei o nome, tem tudo a ver e é desse jeito É. mesmo. E As às vezes a pessoas pessoa. querem, mas não levam adiante, né, Vivi? Isso aí. Então, quando tu diz assim, escreve o teu livro, o livro da tua vida, né? Legal, tu tem um monte de planos para escrever um livro, mas tu vai lá, tu inicia, né? Faz a introdução e não passa daquilo ali. É a mesma coisa nos projetos, nos nossos planos, no dia a dia, na nossa vida. Então, as meninas, né? Pode ter, tem senhoras também que fazem comigo a mentoria. Elas vêm, elas fazem o projeto, elas sentam comigo, planifica tudo, muito legal, faz a tarefa, e algumas, ai, não, mas daí meu marido não está me apoiando, eu não tenho apoio da minha família, sempre tem uma muletinha, né? E isso é que mais me incomoda nisso, porque a gente não tem que depender de ninguém, né? Eu sei que tu quer Não. falar, Paulo. E, é, nossa, nós duas juntas, tu sabe que é difícil, né, Vivi? Não, a gente Mas vai. vamos fazer quem levanta a mão, sabe? Fala cada um Isso. pouquinho. Mas pode Vivi, falar, Fábio. a gente sente isso também aqui. Porque a Gamaria, Uhum. nós nos posicionamos na renda extra, né? E Sim. nós trabalhamos numa situação de satisfação. Porque trabalhar com joias é uma coisa muito gostosa. Desde que a gente já trabalha aí há 15 anos com joias, né? Antes Uhum. como atacadistas, a gente sempre curtiu muito isso, porque trabalhar com joia é uma situação de satisfação, é uma situação feliz. O que a Sim. gente percebe aqui também desse início, tá? Nós recebemos mulheres, muitas vezes, inclusive a hashtag chateada que estava aí, que dizia eu nunca vou vender joia e tal. E aí a Fernanda disse, não, te oportuniza e tal, tu vai ver que é legal. Hum. Começa a trabalhar com a joia e muitas vezes elas se realizam muito mais na joia do que no emprego delas. A gente tem muitos profissionais liberais, a gente tem Sim. muitas bancárias. E sabe o que a Uhum. gente percebe? Que a mulher, ela chega no primeiro mês, ela chega meio encolhida, assim, meio sem graça e tudo mais, porque às Uhum. vezes nunca vendeu, tá meio assim e tal, e a gente tem toda uma situação de suporte, né? Quando a gente Sim. recebe essa consultora um mês depois, cara, ela já vem diferente, ela já vem maquiada, ela já vem mais arrumada. Cara, Que passado satisfação isso. muito, cara, tu vê as pessoas ficando mais bonitas, sabe? Uhum. E quando ela chega ali no quarto, quinto mês, ela já tá voando baixo, sabe? Ela tá realizada, ela passou aquele ciclo, aquela espiral inicial, o negócio, Sim. ela tá se tornando mais conhecida e tal, e ela vai tendo essa crescente. E uma das coisas que mais me irrita, que eu fico mega puta mesmo, mas Uhum. putaça,
É quando ela chega e diz, eu acho que eu vou entregar o meu kit. E aí, aí a gente diz, tá, mas por quê? Se tu tá indo bem. Ah, porque meu marido não tá gostando. Ah, O que sim. está acontecendo? Ela justamente está ficando independente, ela está mais bonita e tal, ela está saindo de casa, porque vender joia não é só ganhar uma grana extra, um Sim. dinheiro a mais. É uma questão de socialização, Vivi. E a Isso aí. mulher, é como tu trabalha aí e tu vê a mulher, a gente sai do cabeleireiro já caminhando diferente. A gente faz a Aham. sobrancelha, a gente compra uma joia e a gente defende aqui na Gamaria que todas as mulheres são bonitas. E o Sim. que acontece? A gente não deixa a mulher bonita. Nós conectamos, quando a mulher põe uma joia, ela faz um cabelo, uma sobrancelha, passa um batom bonito que ela curtiu, comprou uma roupa, a mulher sai feliz, ela sai realizada. E Isso aí, o aí. que a gente está fazendo? A gente não está deixando ela bonita, cara. A gente está ajudando, nós somos um conector da mulher com a força que é dela, que está dentro dela. Então, cara, isso é uma satisfação muito grande, sabe? Porque tu vê a consultora tendo satisfação, tu vê a cliente tendo satisfação, a gente busca a questão da satisfação para o nosso colaborador, para o nosso fornecedor e para para todo mundo que está em volta da gente, sabe? E aí se torna Sim. realmente muito agradável trabalhar com Sim. beleza. Eu curto muito. Nossa, e eu vejo aqui também as mulheres que fazem curso com a gente começam a se descobrir, né? E quando elas vêm com esse papo de o marido, uma coisa que eu quero deixar bem claro: ninguém aqui está dizendo que marido não é importante, tá? Mas, gente, o que a gente tem que descobrir é se dar conta que a gente tem que ter vontade própria. Marido é importante, sim, tem que compartilhar com o marido, isso é essencial. Se tu casou com alguém, tu tem que compartilhar a tua vida com alguém, mas essa pessoa não pode ficar te podando. E se tu tem vontade de fazer isso, faça. E eu tenho certeza que tu querendo fazer, tu vai achar os meios de convencer teu marido ou persuadir de alguma forma, tu vai achar um meio, né? Agora, assim, eu posso dizer, eu tenho um marido também, que também não gostava, que não gostou quando eu pedi demissão das empresas, né? Que eu quis empreender, ele me emperrou em vários sentidos. Mas o que eu tinha certeza do que eu queria fazer. Então, e hoje ele está aqui trabalhando comigo. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e nunca brigamos, tá? Nunca brigamos por isso. E trabalham Assim, juntos, né? sempre a gente conversou, eu colocava o meu ponto de vista, não concordamos sempre. Agora, sim, tem que ter o respeito, né? Sempre compartilhei com ele e hoje a gente trabalha junto. Então, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter o respeito, mas, gente, tem que ter em primeiro lugar a tua vontade, o teu querer, né, Fabi? Com Isso eu sei que certeza. tu sempre fala. E isso é uma coisa que eu sempre digo, tudo acontece de dentro para fora, Vive. Nada. O que a gente faz? A gente auxilia a despertar. Por isso que eu digo, a gente é a conexão. Sim. Mas tem que vir Uhum. de dentro, cara. A pessoa, tu não é feliz, tu não consegue amar alguém se tu não se ama antes. Se tu não externa esse amor, né? Isso aí. Tu precisa gostar do que tu faz. Eu defendo muito que as pessoas elas ainda não sabem, elas fazem uma opção de carreira e acabam se encaminhando, mas elas não descobriram qual é que é a delas ainda. E o que está acontecendo hoje com as mulheres? Antes tu tinha. A minha mãe, por exemplo, era professora de matemática. E ela dizia, cara, eu pelo menos tenho o meu dinheiro certo todo final de mês. A minha mãe inicialmente foi contra a Tati e eu empreendermos. Porque ela tinha Uhum. medo. E meu pai só dava bola fora nisso, né? Uhum. Então, ela tinha esse medo e eu entendo. Só que hoje, o que está acontecendo? Essa era, justamente, as mulheres estão olhando para si, estão dizendo, cara, é isso que eu quero fazer. Sabe? Estão se oportunizando outras carreiras, cara. E essa Isso aí. questão, e a gente viu na questão da joia, que sempre foi uma situação muito informal, assim, de que as coisas Uhum. aconteciam meio nas coxas, aqueles paninhos enrolado, sabe? Sim. Esse mercado ele é muito informal e a gente entrou com a Gamaria altamente profissional. E
com foco, porque, tipo assim, tu ter joia de qualidade bem cravada, com um banho excelente, acabamento, tudo isso é basicamente obrigatório, né? Tu ter Sim. coisas novas e assim por diante. Mas, o que a gente precisava? Nós pensávamos que nós queríamos justamente investir em pessoas. É a valorização das pessoas. O nosso foco, o nosso fator motriz aqui na Gamaria é os relacionamentos. É o que a pessoa, na relação, na conexão com o outro. É aí onde todos ganham. Porque o nosso produto, e ele não é só um produto, nós temos toda uma história, uma construção, porque a marca Gamaria, tu sabe, né, Vivi, que a marca, eu adoro usar uniforme, tá? Amo. É uma homenagem à nossa mãe, que é Maria Helena Herlihoff, com os 2 Hs. Então, nós pensamos em Maria H, mas não dava sonoridade, aí pensamos em H Maria. E aí, o nome caiu redondo. E aí, a Gamaria hoje, a gente fica muito feliz de ter aí 480 consultoras no Rio Grande do Sul, algumas em Santa Catarina. E, assim, pessoas que estão mais felizes, mais realizadas, né? Sim, eu lembro como se fosse hoje o dia que tu estava contando a tua história, né, ali no evento. E eu normalmente eu não consigo participar porque eu fico recebendo o pessoal, fico cuidando do operacional do evento, né? E aquele dia eu entrei no exato momento em que vocês estavam chorando. Tu estava contando uma história e eu tinha acabado de ouvir gargalhadas, né, ali no evento. Aí eu fui lá, entrei ali e daqui a pouco eu olhei todo mundo chorando e de lencinho. Eu disse, meu pai do céu, vou ter que ouvir o que essa mulher tá falando aqui, né? E aí tu tava bem na hora que tu tava contando o momento que vocês decidiram pelo nome da Gamaria, enfim, né? Que tu tava subindo a Ivoti, uma coisa assim, e que daí vocês vinham conversando, né, sobre o nome, a sonoridade. Nada, nós estava indo pro sítio. Isso Olha é como alguma isso é importante. E aí a gente nessa hora tu contou a história da tua mãe, né? E nossa, eu me arrepiei toda. E foi ali que eu parei tudo e comecei a assistir tu contando a história. E aquilo eu tenho certeza, assim, que não tem como as pessoas, Fábio, escutar essa história e não se emocionar, né? Então eu queria que tu contasse, eu sei que tem muita consultora tua aí, mas tem gente ali que não é consultora, que não conhece a tua história, então eu acho que é bem importante tu falar desse ponto, porque a história é linda. Então eu quero que tu conte. Cara, aí agradeço muito essa oportunidade, Vivi, porque hoje até a gente estava em reunião na comunicação e aí com o pessoal, a gente tem uma pessoa que responde o nosso saque e tal, uma colaboradora, tem uma pessoa de inteligência também, e ela de mídias sociais, e aí a Julinha, que estava dizendo, cara, tu sabe uma das coisas que as pessoas mais nos dizem, que a gente, assim, eu respondo muito nas mídias, as pessoas dizendo, eu compro porque eu sei da história da Gamaria. Então, quando a gente... nós não somos só um produto. O que tem por trás da joia? Mas começando, né, a história, rapidamente, eu sou Relações Públicas de formação. Comecei, eu sempre digo, eu sou uma mulher de antônimos, porque a minha primeira forma de ganhar grana foi cortando grama e fazendo faxina. Eu gostava mais de cortar grama e fazer canteiro do que faxina, na verdade. Mas faço uma faxina boa até hoje. E aí, por isso que eu tava fazendo minhocário, entendeu? Lá no sítio. E aí, eu ia falar dessa história depois aí. Cara, aí eu fiz meu primeiro investimento. Eu realizei meu primeiro sonho aos 12 anos. Eu comprei um facão Tramontina, 3 listras. Com bainha. Ai, Foi em meu 88. pai. Isso foi em 88. Pensa na realização. E o sonho é isso. É a gente desejar algo e trabalhar para realizar. Não tem outra forma, né? Nada vai cair do céu. Comecei trabalhando em mercado, como empacotadeira, recolhendo carrinho, aquela situação, carregando a sacola dos vovozinhos. E aí fui trabalhar, meu primeiro emprego foi de garçonete no shopping. E depois de lá, eu fui trabalhar numa loja surf, assim.
Cara, eu era guria Juca de Estância Velha, que foi trabalhar em Novo Hamburgo. Porque a Estância era uma cidade bem pequena, né? E aí comecei a trabalhar e... Só que eu não queria ser vendedora. Porque eu achava que vendas era muito pouco intelectual. E eu pensava, eu vou fazer... Pensa, olha o tipo do pensamento. E eu pensei, vou fazer uma faculdade. Mas eu também não tinha dinheiro para faculdade. E tu lembra do Ibiza, que era aí em Caxias? Eu fiz os testes, eu fui performer do Ibiza. E aí me mandaram para Jurerê Internacional. Essa eu não sabia. Sério? Essa é nova. Eu estava de shortinho de lurex. Meu santo! Coleira de couro mesmo. É que tu disse que nós falaríamos de coisa que a gente não divulga nas mídias, então eu tô contando umas partes assim. Já vou anotando aqui, né? Quem me vê vai pensar, imagina essa cidadã vestida de shortinho de lurex e coleira de couro. Bah, eu tenho que ver essa foto. Tem que achar uma foto dessa e postar. Tem. Não, vai postar, não sei se eu vou ter coragem. Mas enfim, eu resolvi que eu não ia para a Jurerê Internacional, dançar no Ibiza de lá, porque eu achava, era um mundo à noite, ela é muito difícil, o pessoal bebe muito, usa muita droga. E eu pensei, minha mãe não merece isso. E aí eu efetivamente fui para a faculdade. E quando eu fui para a faculdade, para cursar comunicação, eu pensei, só quero trabalhar em comunicação. Olha que bonita, né? E aí fui trabalhar. Eu trabalhava nessa loja, comecei lá com 16, 17 anos. Aos 18 anos eu era gerente, porque eu era o melhor vendedor. E foi a maior merda que eu fiz. Porque não adianta tu ser gerente muitas vezes, porque tu é o melhor vendedor e tu ganha muito mais sendo vendedor. Mas a gente tem, às vezes... que todo mundo comete dos dois lados, né? Cara, tanto quem é quem promove quanto o promovido, que se ilude. Né? É que é uma burrice da idade. A gente não tem vivência, a gente não tem como saber, Vivi. Aí saí de lá, fui trabalhar em outros lugares e fui cursar. Aí eu vendi consórcio, inclusive, da Três Pirâmides, que é aí de Bento Gonçalves. Dificílimo. Quem vende consórcio, vende qualquer coisa. Também vendi, amigo. Tá louco. Aí fui fazer faculdade e pensei, agora não vou mais ser vendedora. Pois beleza. Acabei me formando em relações públicas, trabalhei eu sou formada pela Fevale, trabalhei 7 anos na Fevale, sou altamente grata, porque a Fevale me construiu tanto num profissional teórico quanto na prática. Eu tive essa grande oportunidade de trabalhar quando a Fevale era pequena, ia muito a Caxias, dar palestra nos cursinhos pré-vestibulares aí. Uhum. E aí, só que eu resolvi, com 7 anos de Fevale, já formada, eu resolvi que eu não poderia, tinha planos de cargos e salários, que não sei o quê, e eu ficava pensando, cara, eu não vou ficar 25 anos aqui, quando passar esse tempo, ficar reclamando, e a vida passou. Eu pensei, quer saber, eu já era coordenadora, eu não tinha nem carro, eu tinha motorista, não, eu já tinha carro, eu comprei em 2002 meu primeiro carro, que também era um dos sonhos, foi tipo facão, assim. E aí, eu resolvi que eu ia largar o meu emprego e eu ia empreender. Porque o que eu percebi? Olhando, na época, namorado da minha irmã e os parceiros e tal, cara, os caras ganhavam muito mais grana do que eu conseguiria ganhar como relações públicas. Sabe? Eu pensei, cara, eu preciso ir para vendas. E aí, no começo eu tinha vergonha. O meu cartão não era representante, era assessoria de comunicação e marketing. Pensa. E aí eu entendi, passei a entender que vendas é o grande negócio, que é trabalhar por resultado. E era isso que eu não queria, por exemplo, na Fevale. Porque não importa o quanto eu fizesse mais, era aquilo. E eu não queria ter cargos maiores. Eu aprendi como gerente, entendeu? E eu queria, só que, cara, não rolava. E aí, nós começamos a trabalhar como representantes. E aí, à noite, eu dava aula particular. Eu dava aula no Senac, na Federação, na própria Fevale, de dicção e oratória, atendimento, planejamento e organização de eventos. E aí, depois, eu fui... E a minha irmã dava aula particular em casa. E era o dinheiro que nos mantinha. E nós começamos a vender. A bater nas portas, trabalhando com componente para calçado. E já a exportação ali já estava ruim.
E aí a gente sempre pensava assim, cara, eu não posso ficar perdendo por centavos. Eu não trabalho num mercado, por exemplo, de commodities. Nunca gostei, sabe? E isso é Sim. uma coisa que hoje a gente tem que pensar muito com a situação que está acontecendo, né? E o que, que Uhum. aconteceu? Nós, cara, vamos fazer um troço diferente. Vamos botar pedra natural em enfeite para calçado. Mas, cara, poucos comprariam isso. Era tipo Luísa Barcelos, século 30 e tal. E quando a gente conheceu as pedras naturais, que tem toda uma história, um caminho de como chegamos lá, nós conhecemos a Possebon Joias. E nós nos apaixonamos por pedras e nos apaixonamos por joias. E aí a gente olhou aquilo, a Tati e eu, a gente numa sexta-feira pensou assim, ou a gente vai tomar uma cerveja na sexta, que a gente trabalha junto, morava junto, mas precisava se encontrar para conversar. E aí nós resolvemos, não, vamos numa feira da Fiergs. E aí a gente viu o frisson que as joias causavam nas mulheres. E a gente disse, cara, a gente precisa vender isso. E eu e a Tati, a gente tem um negócio que às vezes as pessoas não dão muita importância, tá? Mas a gente tem que sentir, meu, com a barriga. Sabe quando te dá aquele troço assim, Sim. que tu pensa dentro de ti, que tu não sabe de onde vem? As Isso se chama borboletas. a intuição, meu. E aí a gente, não, a gente tem que vender isso. Então a gente vendia um pouco de joia, assim, 5% do nosso tempo e o resto era calçado e foi invertendo. Até nós não trabalharmos mais com calçado e nós atuarmos. A Possebon era uma empresa bem pequena e ela se transformou num líder de mercado. E nós tivemos novamente aquela oportunidade que eu tive da Fevale ser pequena e precisar de muito esforço, a Possebon também precisou. E nós fomos o principal comercial deles por muitos anos. E aí a gente conheceu muito, participando de grandes feiras, e eu me especializei em atender só grandes clientes. E eu via o que eles faziam e dizia, cara, faz dessa forma. Eu levava a informação de um cliente para o outro. Só que quando o vendedor fala, parece que é enrolação, né? Então a gente, às vezes, né, era quase que uma monitoria, uma mentoria de grátis, e eles não Sim. escutavam a gente porque era papo de vendedor, né? Uhum. E a gente trabalhou muitos anos nisso e nós nos especializamos em pedras naturais. A gente, quando começou a vender pedra, pedra não estava na moda, né? Aí nós pensamos, as pessoas não têm informação sobre pedra e onde é que as joias e a empresa não é conhecida. Então, como é que a gente vai fazer? Eu passei a dar treinamento para as grandes redes sobre processo produtivo, pedras naturais, porque nós somos, no Brasil, Vivi, responsáveis por um terço, cara, um terço das gemas do mundo. Só que a gente não tem a Nossa. cultura voltada para isso. E eu pensei, Uhum. quer saber? Nós vamos entrar na Globo. E aí a gente entrou em Caminho das Índias. E as pessoas dizem, como é que vocês fizeram isso? Sentei na frente do computador. Eu sentei na frente do computador, botei Projac RJ, liguei para lá. E bem cara de pau, peguei uma malinha de joia, peguei um avião e foi. E a gente fez a primeira novela, que foi Caminho das Índias e tal. E até hoje, eu passei um tempo sem atender a Globo, mas voltei a atender. Inclusive, a gente está na nova produção com o Cauã Raymond, que vai ser irmãos gêmeos. Vai ser beleza dupla, né? E ainda quando tô saindo do MG4, que é o novo, com quem eu dou de cara? Com o Cauã. E o que o Cauã me diz? Adoro esse sotaque. E eu disse para ele, tu já me falou isso. Porque ele havia dito a mesma coisa 10 anos atrás, quando nos encontramos. Então entramos na Globo e tal, e isso ajuda muito a questão do reforço de marca, porque as pessoas dizem, mas quem é que é Possebon? Aí tu diz, mas olha aqui, ó, nós estamos vestindo a Globo, como que tu não sabe? E isso alavancou muito a nossa marca. Depois Nossa, a que legal. MF também. Sabe, só um pouquinho que tá. Eu não tô te ouvindo mais. Ficou mudo pra mim. Eu te Só um ouço bem. pouquinho. Não sei o que que deu aqui. Entrou uma ligação no meu celular aqui e deixou mudo Mas tá mudo o teu, mas o pessoal aqui que tá comigo te escuta. Eu acho que é o teu. É o meu. Sim. Deixa eu testar uma outra coisa aqui, peraí. Mas tá mudo o teu.
Tá. aqui que tá comigo, tá, te escuta. Só um, Acho que é o teu. só um minutinho. Deixa eu testar uma outra coisa aqui, peraí. Eu acho que eu vou ficar contando umas coisas aqui enquanto, né? Eu vou contar então a história da. Aproveitando que a Vivi, tu tava passeando, eu já ia começar a contar umas coisas que tu ouvi, tá, amiga? Conseguiu ouvir ou ainda não? Acho que eu vou ficar contando umas coisas aqui enquanto, né? Negócio seguinte. Eu abri o outro celular aqui para te ouvir, porque eu não consigo te ouvir mesmo. Só que tem um delay, tá? Vamos lá. Não sei o que deu aí. Troço louco. Mas pode... Continua, Fábio. Desculpa. Mas, aí. enfim, nós fizemos uma carreira no mercado calçadista, fomos pro mercado de joia, porque o que a gente sempre olhou assim? A gente faz uma coisa, eu e a Tati somos muito focadas. Mas a gente tem uma característica, eu tenho o meu foco, mas aquilo não é para o resto da vida. No momento que a gente sente uma oportunidade em outro lugar ou em outra coisa, a gente se reinventa. Que foi o que aconteceu do mercado calçadista para a joia. Só que a gente começa a viver, a se acomodar. E o que aconteceu? A gente teve aí, nós tínhamos umas 8 equipes de distribuição no Brasil, né? Porque nós atendíamos o sul do Brasil, eu só não atendia o sudeste, atendia o nordeste, o norte e o centro-oeste. E aí, o que aconteceu? Em 2014, era o ano de Copa. A gente achou que a gente ia ficar mega rica. Porque ia vender muita pedra para essa galera toda que vinha de fora. E a gente precisou fazer uma reforma para ampliar a nossa empresa em função de que a gente havia tomado um calote muito grande do distribuidor nosso, onde nós perdemos quase 400 mil reais. E aí nós, vamos ter que expandir para a gente buscar essa perda, né? Aí começamos uma reforma, Vive do Céu. Ampliamos nossa equipe, ampliamos o número de funcionários e aí foi chegando perto da Copa, cara, ninguém comprava nada e ninguém vendeu nada nessa Copa. E se iniciou a crise. E a gente bocaberteou feio, porque a gente ficou no foco de moda por vários anos. Só que a pedra natural e a moda sempre tem um ciclo. E esse ciclo se fechou e eu só tinha pedra natural. E aí, o bicho pegou, porque eu tinha todo o canal, eu tinha o cliente, mas não tinha produto que o cliente queria comprar. Então a gente resolveu abrir a nossa própria marca, só que eu nunca produzi, né? E aí nós fizemos a Otimiza e a gente chegou numa conclusão, porque nós já tínhamos passado por uma separação de sociedade do ex-marido da minha irmã, que foi assim, ele que nos colocou no negócio do calçado e tal. A gente tem uma gratidão gigante por ele, mas os negócios não estavam dando certo. Nos separamos. Toda separação é difícil, né? E aí acabou que nós fomos tendo perdas e entramos numa crise. Eu não consegui nem terminar minha reforma com dinheiro. E a gente se embolou geral. E quando falta dinheiro, tudo muda. O meu distribuidor, ele não ia atender o cliente dele porque ele não queria gastar. Porque o cliente não dizia se ele ia comprar ou não. E aí a gente entrou num buraco e a gente, nós vamos ter que abrir a nossa própria empresa de microcravação, porque pelo tamanho da nossa estrutura, não tinha como eu ser representante de uma empresa comum. E aí nós montamos a nossa própria marca, começamos com uns brinquinhos de segundo furo, umas argolinhas, mete os peitos, pedimos muita ajuda, inclusive para quem nós representávamos. A gente sempre foi muito jogo limpo, sabe? A gente nunca se escondeu, a gente nunca mentiu. Para nós é tudo tete a tete. E nisso, cara, duas pessoas com quem nós não trabalhávamos e tal, 2 fornecedores nossos, chegaram assim, tipo, cara, eu vou ajudar vocês, vou investir em vocês, porque eles nos deram tempo para pagar. E aí, o que aconteceu? Eu e a Tati nos endividamos até a cabeça. E aí a gente chegou numa situação que a gente não estava vendo saída, né? E a gente estava prestes a quebrar. E aí, a gente só queria que aquele ano acabasse, porque, tava com perdão da palavra, uma bosta. E aí, quando as coisas estão ruins, e a gente tinha tido problema grave de grana, porque o nosso faturamento caiu a 1/3.
E quem comprava, assim, de 1/3 de quem comprava não pagava. Então, além de vender muito menos, eu passei a não receber. E esse não receber era a minha parte, porque eu pagava a fábrica. Sim. E aí a gente se ferrou geral. E aí a gente pensou, estamos ferrados. Esse ano... Não, e aí a cabeça fica desse tamanho, né, Fábio? Tu não produz mais, tu fica inerte, tu paralisa. E tu sabe, tava indo tudo muito bem, a gente sempre só cresceu, Vivi. E o que aconteceu? Querendo ou não, mesmo que a gente sempre foi bastante inovadora e tal, a gente se acomodou, porque estava tudo muito bem. 2013 tinha sido um ano maravilhoso. E aí, o bom é que a gente sempre investiu na empresa, né? A gente nunca investiu um tanto na nossa vida pessoal, porque isso só te dá custo, né? E aí, no dia 13 de dezembro, nós íamos ter a nossa festa, ia ser uma festa com os funcionários, suas famílias, filhos e tal, num sítio que nós havíamos comprado. Que é esse sítio aí que eu tava fazendo as minhocas lá? Uhum. Que era um sonho de infância. E aí, um dia antes da festa, a mãe pediu para ficar com o Jorge, que é o filho da Tati. E aí ela foi, passou por instância, porque ela se exibia muito com o neto, né? Aí foi fazer as unhas, fazer cabelo, desfilava pelas lojas, tudo ia a pé, só para mostrar o neto, né? Uhum. Fez o desfile na cidade e quando chegou em casa, ela foi, antes de fazer o almoço dos dois, ela foi entrar na piscina, aquelas piscinas de inflar que tem agora, assim, grande. Uhum. E quando ela foi colocar a toalha no arame, o arame estava eletrificado. Ai. Então, quando ela colocou com as duas mãos, 220, fechou. E nós havíamos feito uma grande reforma na casa da mãe, mas eu não entendia dessas coisas ainda e a gente não trocou a parte elétrica, que havia sido trocada há uns anos atrás. E não foi trocado o disjuntor, ele não caiu. A perícia, assim, diz, cara, é quase impossível que isso aconteça, mas foi uma perda mega bruta. E aí, cara, o que eu te digo, Vivi? Quando a gente acha que a gente não pode perder mais nada, tu perde o que tu tem de melhor. E tu perde aquilo que tu não consegue buscar. E aí, a gente ficou mega muito mal. Porque a mãe, o pai nos deixou quando nós éramos muito pequenos, né? A mãe nos criou sozinha, a gente não teve a figura paterna conosco. No nosso 2003, quando nós tivemos a perda de um dos nossos irmãos, num acidente também abrupto e medonho. Nós enterramos ele dia 31 de dezembro de 2003 e nessa oportunidade meu tio busca meu pai. E meu pai entrou no velório e perguntou para a mãe, quem são as meninas? Porque ele não nos reconhecia. Ah, que absurdo. E nós, nessa época, o que fizemos? Ficamos com o pai. O pai era, ele era, morava na rua, era mendigo. E nós auxiliamos ele, e inclusive teve um caso com a minha mãe. Nossa. Nós acolhemos ele. Então, a gente começou 2015 numa merda do caramba, né, Vivi? E aí eu passei a atender o Paraná, porque as passagens aéreas para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, que eu ia sempre, estava muito caro e eu não tinha produto para vender. Aproveitei um furo e pensei, cara, vou atender aqui Foi perto. limitando ainda o teu território. E aí passei a atender nesse... E aí eu ficava muito tempo sozinha, porque eu ia daqui, por exemplo, a Londrina, isso dá 1.300 quilômetros. Eu ia sozinha, eu tinha tanta mala no meu carro, que era um absurdo, assim, que a minha mala de roupa ia no banco da frente, junto com o meu computador, as coisas e tal. Porque o resto era tudo joia. E eu passava lá 2 semanas atendendo. E eu passava muito tempo sozinha. Então, eu me espiritualizei muito nessa época. Eu aproveitei para estudar. E eu comecei a pensar o que nós podíamos fazer. Porque um dia eu disse para a Tati, assim, nós arrumando showroom à noite, arrumando os anéis e tudo, que a gente ficou com pouquíssimos funcionários. E eu disse para a Tati, tá muito sem graça a nossa vida. Do que a gente está vivendo? A gente não tem mais sonho. E ela disse, guria, a gente está vivendo para não morrer. Eu disse, mas isso não traz felicidade pra gente. A gente precisava botar uma nova meta, né? E aí a gente vai precisar uma saída. E aí eu pensei, cara, eu comecei a olhar o mercado e pensar, a venda direta, a questão de relacionamento, esse cliente comprava menos,
Mas ele era mais certinho. E foi... A minha visão, que era de atender grandes clientes, foi mudando. E eu comecei a olhar com outros olhos e comecei a estudar grandes cases, não da minha área. Eu passei a estudar Natura, Mary Kay. A dona Mary Kay Ash, para mim, é tudo que tem de bom. Tem toda a minha admiração. Passei a estudar Uber, Polishop, para entender por que eu não queria ser multinível, inclusive. Sim. E aí, no dia 27 de outubro de 2015, eu voltei de viagens para Tati e para Luana, que eu dormiria lá e tal. Mas, na verdade, eu voltei, porque elas iam viajar nos fornecedores. Eu precisava dizer para elas que aquele ano nós íamos abrir a nossa empresa de varejo. E eu saí de uma cliente maravilhosa, que eu nunca tinha visto na minha vida. Choramos juntas. Eu sou tipo amiga íntima, né? Eu já filei um rango na casa da cliente também. Saí de lá às 11 da noite e cheguei às 8 da manhã em Novo Hamburgo. Porque eu tinha 900 quilômetros e eu tinha 9 horas para chegar. E eu cheguei. E disse, cara, nós vamos abrir a nossa empresa. E aí, Vivi, foi tão louco, eu não tinha nome, não tinha nada, eu pensava, vou fazer uma homenagem para a mãe, mas aí começava a chorar, dava merda. E aí acabou acontecendo que a gente começou a fazer a Gamaria. Eu já vim com o bagulho pensado, e a Tati e a Luana iam para Guaporé, eu já disse, compra isso, isso e isso para mim, nós vamos fazer assim, o lance vai ser esse. Já tinha tudo desenhado. Tudo. E não era o convencional, Vivi. E eu disse para Tati, nós vamos entrar esse ano ainda. E nós vamos entrar de salto alto. E aí, a Tati disse, porque eu sou a que voa e ela é o pé no chão. Essa é a nossa diferença. Ô, Fabi, deixa eu falar. Eu vou precisar sair da live, porque senão a gente não vai conseguir salvar. Então, eu saio e eu peço para todo mundo ficar atento, que eu vou chamar de novo, porque senão não vai salvar se ela encerrar, tá? Então eu disse que não ia dar em uma live. Eu falei, tô encerrando, tá? Voltem aí, galera.